Olá para você que tá ligado aqui no que a gente traz de novidade na Rádio Web Defensoria, seja pelo YouTube ou mesmo pelo Spotify. Muito obrigada pela sua companhia desde já. Estamos começando mais um podcast Cultura na Mesa comigo, Beatriz Priu, e hoje nós vamos falar de desenho de exposição da Escola de Desenho de Roraima, que está com a terceira edição da exposição dos alunos, dos estudantes que aprendem lá desenho. Já fiquei sabendo aí que até eu posso fazer aula, né? Que é a partir dos 5 anos. Sim. Mas quem vai contar mais detalhes dessa exposição e falar um pouquinho da escola também é o diretor que está aqui comigo, Caio Soares. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Então, explica pra gente um pouquinho, né? O que é essa exposição? Uma exposição, inclusive, para quem está nos acompanhando, vai até esse domingo, então não perde a oportunidade de ir lá prestigiar, ver realmente o que é produzido aqui na Escola de Desenho de Roraima. Então, conta pra gente como é que nasce essa ideia de fazer uma exposição desses trabalhos. Lá na escola nós ensinamos diversas técnicas para os alunos, desde desenho e pintura também, apesar de ser escola de desenho, mas a gente também trabalha com a parte de pintura. E essas produções que são feitas pelos alunos durante o ano, nós sentimos a necessidade de estar mostrando para o público em geral e também para os responsáveis dos alunos, familiares e tudo mais. Então é um espaço onde o aluno vai ver o desenho dele, vai ter a oportunidade de levar a família, se sentir orgulhoso, né, de tirar fotos com a família. E também para o público em geral, externo, estar conhecendo um pouquinho do nosso trabalho, que ainda tem muita gente que não conhece. Eu até esqueci de falar. Onde é que está sendo mesmo feita a exposição? É no Shopping Pátio e vai até domingo. Domingo agora, né? Isso, E aí fica lá aberta o dia inteiro, né? Porque fica ali no hall, onde as pessoas isso. caminham, né? Isso, vai ficar lá em frente à Bemal Pharma, né, no primeiro piso, e aí nós vamos ficar lá no horário de funcionamento do shopping também para tirar dúvidas, que a gente quiser tirar, e tá recebendo o público em geral. Que bacana. Mas me conta um pouquinho da escola, né? Até chegar esse dia de exposição, como é que nasce, então, a escola de desenho aqui do nosso estado, a Escola de Desenho de Roraima, que foi uma iniciativa sua, né? Uma ideia sua, uma história sua, e que chega aqui, ele já me contou que chega em Roraima, então em Boa Vista, no ano de 2002. Conta como isso começou. Eu comecei muito cedo a dar aula de desenho, né, então eu morava em Manaus ainda, quando eu montei o CNPJ mesmo, para começar a dar aula de desenho particular. E na época eu trabalhava com caricaturas na rua, né, de Manaus, ao lado do Teatro Amazonas. Fiquei muitos anos lá desenhando retratos, caricaturas por encomenda. E muita gente passava comigo e perguntava se eu não ensinava. E eu pensei, não custa nada tentar. E aí foi quando eu consegui o primeiro aluno, decidi montar o CNPJ e tudo mais, deu super certo e as pessoas começaram a espalhar essa notícia, né? Então foi cada vez aumentando mais o número de alunos. Em 2012 surgiu uma oportunidade de trabalho aqui em Boa Vista, né? Na época eu trabalhava com desenho industrial, né? Vim para Boa Vista em 2012 e dei continuidade nesse projeto aqui em Boa Vista. E deu super certo, né? Como aqui não tinha outras escolas, até hoje eu acredito que seja somente a nossa de desenho. Tem alguns outros espaços de pintura, outras atividades, mas bem específico, mais abrangente, assim, de várias técnicas. Acredito que nós somos os únicos, né? Então, desde 2012 eu tenho iniciado esse projeto. Deu super certo, foi super bem recebido aqui em Boa Vista e só vem crescendo, né? Hoje a escola conta com quase 150 alunos matriculados e 5 instrutores. Já são 13 anos de história, praticamente, né? Isso. E nesse período que você conta, é, de crescimento mesmo na escola, né? Como é que foi conquistando esses alunos? Como é que as pessoas foram descobrindo? E, na verdade, como é que é para um aluno, né? Talvez até um adolescente, um adulto, talvez que gostasse de desenhar na infância, perdeu esse hábito e aí na vida adulta decide recuperar. Eu estou aqui citando muito especificamente um caso, né? Talvez o meu. Sim. Decide voltar a desenhar. Qual é a reação? Como é que é recebido realmente nessa escola? Lá na escola de desenho, quando a pessoa vai fazer a matrícula, a gente faz um checklist, né, de dados que coletamos da pessoa e um deles é a pergunta de como ela ficou sabendo do curso. E eu acredito que cerca de 90 a 95% dos alunos que vão até a escola é por recomendação. Então, é muito bom porque a gente sabe que está tendo um feedback muito positivo, né? A escola ainda é pequena, apesar do número de alunos, né? É uma casa onde nós alugamos, transformamos numa escola, fica ali no bairro Messejana.
E nós atendemos alunos desde iniciantes a quem já pratica mesmo, já tem experiência com desenho. E as técnicas que nós ensinamos são ligadas aos fundamentos mesmo, ao domínio técnico do material. Então, se uma pessoa chega lá, mesmo que seja curiosa, que não tenha experiência em desenho, que queira aprender, nós temos cursos também para essas pessoas. E ela pode também estar fazendo uma aula experimental, né? Que eu sempre indico que na aula experimental nós vamos apresentar os cursos, fazer algumas atividades para me ver como é que está o grau de domínio motor da pessoa com relação ao material e a pessoa tirar as dúvidas e poder escolher um melhor curso também com mais confiança. E são quantos cursos de desenho? Hoje nós temos ofertados, tem cartoon, mangá, desenho à mão livre, pintura com lápis de cor, aquarela, pintura em tela, desenho e pintura infantil. São cerca de 7 cursos, né, montados, onde nós temos os planos com atividades específicas para cada aula, com tempo de duração de 6 meses e aula uma vez na semana. Mas caso a pessoa queira algo mais específico, como desenho anatômico, desenho de perspectiva, ou nós atendemos também algumas áreas específicas, como arquitetos que fazem curso com a gente para poder melhorar um pouquinho o domínio do desenho, né, essa comunicação através da representação gráfica. Tem professores da rede estadual ou municipal de artes visuais ou de alguma outra disciplina que precisa do desenho para se comunicar com os alunos e eles vão até nós para poder aprender essas técnicas para estar ensinando em sala de aula. Aperfeiçoar, né? Isso. Tatuadores, tem pessoas que já trabalham na área de ilustração ou já são artistas que também querem aprimorar. Tem também o caso mais assim específico, né, que eu lembro, de um cirurgião dentista que foi fazer um curso de desenho realístico comigo para poder melhorar a coordenação motora fina dele. Nossa, e melhorar na profissão. Então, assim, são inúmeros casos que aparecem, né, que a gente pode, sim, estar trabalhando junto com o aluno, mas nesses casos específicos eu aconselho a pessoa a ir lá, contar um pouquinho qual a necessidade dela e a gente vai tentar adaptar um curso para ela, além desses que já são ofertados. Que legal, agora ele consegue desenhar a arcada dentária do paciente tranquilamente. Praticamente, mas a ideia é porque tem movimentos muito... Sim, não necessariamente vai desenhar dente, gente, foi uma brincadeira. Sim, mas praticamente, né? É muito legal, assim, ver todas as possibilidades, coisas que nem eu sabia. E de você mesmo, você falou que são 7 cursos, mas eu não sei se todos eles não são ministrados por você consegue... aliás, quais os cursos que você ministra, né? E tem uma equipe de outros professores também? Sim, alguns professores que já passaram pela escola, que estão hoje, são ex-alunos da escola, que hoje viraram professores, né, instrutores da escola. E a maioria das instrutoras, quando vão entrar, eu faço um treinamento, né, com elas, onde eu vou explicar um pouquinho dos cursos, passar as atividades, mostrar e vou acompanhando durante um certo tempo, até elas ganharem autonomia e estarem por conta já produzindo, estudando e ensinando, né, a arte. Então, hoje a gente tem uma equipe aí de 5 instrutores. A sua aula especificamente é em qual curso? Hoje eu já não estou mais dando curso, eu estou mais na parte administrativa, mas quando aula ainda. Quando precisa eu dou aula, mas no momento as instrutoras estão dando conta, assim. São mulheres, né? Isso. Aí eu não estou precisando dar aula, mas se caso aparecer futuramente alguém que precise, né? No meu caso, eu já dou aula mais na parte dos cursos mais específicos, como perspectiva, desenho anatômico, caricatura e outros também. Que bacana. Mas agora eu fiquei curiosa, né? Desde quando você percebeu, aliás, você falou ali que sempre teve uma aptidão, começou com o primeiro aluno ali em Manaus, mas que momento que você, assim, sentiu que era profissional? Você fez algum curso na época ou um dom nato, assim mesmo, seu? O que motiva um artista e um professor são coisas diferentes, digamos assim, né? Um artista, quando você está querendo aprimorar a técnica, melhorar, desenvolver, né? O estudo, o conhecimento e tudo mais, você busca muito um estilo pessoal. E na época que eu comecei o desenho e tudo mais, que eu fazia retratos, caricaturas, eu buscava isso, né? Um traço próprio. E nessa experiência que eu tive de dar aula, né, na primeira, que apareceu essa pessoa querendo aprender, eu descobri que eu gostava muito de passar o conhecimento e que eu tinha uma certa facilidade.
né? Apesar de não ter nenhum curso pedagógico e tudo mais, mas eu sentia uma certa facilidade em explicar e transformar o que eu sabia em exercícios, atividades que a pessoa pudesse absorver. Então, eu fui desenvolvendo isso com o tempo, né? Fiz licenciatura, mas foi em educação física, que eu também sou atleta, então tive algumas disciplinas de didática e eu consegui aplicar isso também no desenho, né? Porque a disciplina ela é bem geral. Então, fui aprimorando com o tempo, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essas atividades que a gente passa na escola. Tem algumas coisas que eu busco em livros hoje em dia, na internet, ou até fui desenvolvendo mesmo através das aulas. Suas próprias técnicas, né? Isso, mas a diferença do artista, né, que eu iniciei falando pro professor, né, que foi uma coisa que eu descobri, foi justamente o que motiva o professor ensinar, né? Então, por exemplo, um artista ele tem algo específico que ele trabalha uma certa técnica e eu como instrutor eu já procuro diversidade, né, ter opções para o aluno. Então, se o aluno tem uma certa dificuldade, eu vou atrás de conhecer, estudar para depois estar passando também em aula. Então, hoje eu domino muitas técnicas, como lápis de cor, aquarela, lápis grafite, nanquim, né? Eu tenho uma rede social no Instagram, um perfil onde tem alguns trabalhos, tem da escola de desenho também, e lá você pode ver que tem muita coisa. Então, eu tento buscar o conhecimento para me poder ensinar. E é algo que eu falo sempre, quando a gente ensina, nós aprendemos duas vezes, porque a gente tem que aprender para poder explicar, e quando a gente explica, é como se nós estivéssemos repensando o que a gente aprendeu. Revisando de novo, isso, né? Então, isso aí faz com que nós evoluímos também muito no campo do desenho, da pintura. E é uma coisa que eu amo muito, né? Me descobri por acaso e hoje virou minha profissão. É o seu ganha-pão também, Isso. né? Inclusive, ele falando aqui como diretor e como professor, a gente está na semana do Dia dos Professores e aí ele fala de uma maneira tão bonita, né? Do prazer de ensinar. Então, já estendo aqui meus parabéns Obrigado. a todos os professores em seu nome, né? Caio aqui, que é professor de desenho, assim como professores de escola regular, né? Que ensinam matemática, que ensinam português, até o professor que ensina o desenho como você e que Sim. ensina até, por exemplo, uma arte marcial, né? Um judô, um jiu-jitsu. A todos os professores registro aqui esses parabéns, porque ensinar realmente, né? Seja o que for, é realmente um ato ali, um dom, na verdade. Nem todo mundo consegue repassar conhecimento. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Deixa aqui registrado. E já pergunto, né, e continuo essa conversa, falando realmente sobre esse benefício desse trabalho. Para você, já contou, né? Mas para quem é aluno, né? Quais os benefícios do desenho? O que o desenho ele pode ajudar na vida das pessoas? O desenho, para mim, né, pro que a gente busca na escola, é como se fosse aprender uma língua nova, né? Só que você vai se comunicar com o público através de uma representação gráfica. E essa representação gráfica, ela tem elementos onde você vai aprender para estar passando da melhor maneira essas informações. Onde a gente estuda luz e sombra, composição, volume, teoria da cor, desenho anatômico, perspectiva, desenho tridimensional. Então, são elementos onde a gente consegue entender melhor o mundo, né, à nossa volta. O aluno que estuda desenho, a pessoa que desenha, ela é mais observadora, ela entende melhor as informações que estão ao redor dela, não passam despercebidas. Repara nos detalhes, né? Isso. Até tem alunos que falam que quando a gente estuda a teoria da cor, já começa até a escolher melhor as roupas que vai vestir, porque já começa a perceber que tem ligação. E que não combina algumas coisas, né? Isso, às vezes o ambiente, até a parte emocional também, né, a parte emotiva. Então, além desses elementos, também tem a parte cognitiva, onde o aluno vai ficar mais... se tornar uma pessoa mais paciente, mais concentrada, trabalha um pouquinho o estresse, a questão da ansiedade também trabalha bastante. Né? Hoje nós temos recebido muitas crianças que, às vezes, a indicação de algum consultório de psicologia, que tem alguns alunos nossos, isso, que também são psicólogos, né? E acabam indicando a escola como uma atividade terapêutica. Apesar de nós não trabalharmos diretamente com arte-terapia, né? Nós não temos profissionais da área de saúde lá trabalhando com isso, mas tem muitos alunos que procuram com essa intenção, como uma atividade que vai proporcionar a ele
uma qualidade de vida melhor, né? Pro lado emocional, cognitivo e social também. O ato de desenhar, o ato de fazer atividades e trabalhos manuais, ele Uhum. automaticamente já traz essa sensação de relaxamento, de controle emocional. Esses dias eu estava muito estressada e eu fui pintar. Sim, é muito legal, E muito nem, e legal. nem tinha, nem lembrava disso, eu só estava lá desenhando e realmente relaxa, né? Sim, eu costumo falar que hoje eu sei, né, tenho certeza que eu não vivo sem a arte. Né? A arte, para mim, ela faz parte do meu dia a dia, da minha personalidade, da maneira como eu me conheço. Né? Então, é lógico, cada pessoa tem algo diferente, né, que pode buscar, mas eu, além de gostar de arte, eu gosto de estar passando isso para as outras pessoas que também gostam. Não necessariamente você precisa ser um artista profissional, mas só o fato de você estar imerso ali em uma atividade, né, Artística, né? naquele estado de flow, né, ali mesmo bem concentrado, de certa forma você dá uma respirada, volta o equilíbrio ali e você consegue se concentrar em outras atividades depois. Que bacana. E todo esse trabalho agora que é desenvolvido ao longo do ano por esses seus alunos e alunos também da escola, né, que tem outras Uhum. instrutoras, é o que está sendo, aliás, que está integrando a terceira exposição, tá certo? Sim, isso. São trabalhos produzidos no ano de 2025, desde novembro do ano passado, na verdade, que a 24 exposição. até novembro de 2025, né? Isso. Aí, no caso, esses trabalhos feitos durante as aulas e os projetos finais estão sendo expostos lá, né, nesse espaço lá no Shopping Pátio. Que bacana. E tem algum objetivo, talvez até emocional mesmo, para os alunos verem a sua arte, né? O seu desenho, a sua pintura ali em uma exposição? Sim, além de ter vários objetivos, né, a exposição, mas eu vejo como principal justamente o fato do aluno se sentir incluso na sociedade através do desenho, principalmente que é uma atividade que ele gosta muito, às vezes ele não conhece outras pessoas que desenham, se sente um pouco diferente e tudo mais, e na escola, lá dentro da escola, ele sente um pouquinho é, essa convivência, né, com outras pessoas que gostam também da mesma coisa que ele gosta. E lá no shopping, no caso da exposição, ele vai estar tendo a oportunidade de transmitir isso para pessoas da família, que às vezes não tem noção do tamanho, né, do nível de entendimento do aluno no assunto, do que ele pode ser capaz de produzir. E o aluno se sentir um pouco mais orgulhoso também, né, de estar junto com a família, compartilhando com os parentes e também com desconhecidos, né, que vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz. Falando em conhecer o trabalho, né? Você falou, aliás, que não tem conhecimento de outra escola nas mesmas características que a escola de desenho aqui de Roraima, né? Tem outros centros, outros ateliês de pintura, mas especificamente de desenho, como se é feito na escola, acho que só a sua que você disse, né? Que tem Sim, conhecimento. É, em relação a isso, né? A exposição também ajuda as pessoas a conhecerem esse seu trabalho. Você acha que é uma forma também de difundir esse tipo de arte aqui em Roraima, e fazer com que as pessoas tenham interesse realmente em buscar, digamos que, é, talvez, né, essa arte sua escondida, ou mesmo como uma terapia, como você contou? sim, com certeza. Tem muita gente que passa com a gente que quando observa de longe, né, já vai lá conversar, observar os desenhos dos alunos e fica encantado com o trabalho e surpreso em saber que tem uma escola de desenho aqui em Boa Vista. Muita gente não conhece, apesar de nós termos a rede social, divulgarmos tudo mais, mas eu acredito que tenha muita gente que não conheça e lá é uma oportunidade da pessoa ter pelo menos um entendimento de como que é o nosso trabalho e quem sabe futuramente, mesmo que a pessoa não queira entrar, mas está passando essa informação para outras pessoas. Às vezes encontra um conhecido que tem um filho que desenha, eu vi uma exposição de arte lá no shopping, né? E eu sei que tem uma escola de desenho, a pessoa procura rapidinho na internet, encontra e entra em contato. Então, com certeza, é um impacto muito positivo para a gente também. Qual é a arroba da escola? Eu esqueci aqui agora que estava aqui aberto. Achei. Isso, Escola de Desenho Roraima ou @Escola de Desenho RR. Pronto, é isso aí. Escola de Desenho RR, então, escola de desenho, tem o de desenho. Isso, Para você que está ouvindo aqui o nosso podcast, qualquer dúvida, busca lá, Escola de Desenho RR, que tem lá muita
na verdade, uma exposição digital aqui, né? Muito da arte Sim, que é produzida lá na escola, meio que informações sobre as matrículas, sobre como ser um aluno da escola. Tô sim. vendo aqui também é, outros momentos aqui de eventos que vocês participam, né? Então, tem muita coisa. E um pouco desse desenho, dessa arte que vocês produzem, acaba que sendo registrado também por algumas marcas em Roraima que procuram a escola para fazer ali algo muito específico para suas empresas, e, enfim, para trazer um pouquinho de arte original de Roraima. Lá nós já trabalhamos com algumas parcerias, né? Hoje a gente foca muito mais nas aulas em si, mas os instrutores também, fora a parte, paralelo à atividade que eles executam lá na aula, eles continuam a vida deles de artistas. Então, quando alguém procura para fazer algum trabalho específico, nós indicamos um dos instrutores ou algum outro conhecido, né? Algum artista conhecido aqui de Boa Vista, mas não dá para a gente abranger tudo, mas eu acredito que a partir da escola a gente pode estar indicando, né, selecionando ali algum artista que possa ajudar essa pessoa. A fazer uma ilustração, algo Isso, nesse sentido, né? isso, Então, muito bacana mesmo. E eu vou passar o endereço aqui da escola, ver se está certinho aqui, que é na rua Japim, número 70, no bairro Messejana, certo? isso. E tem um telefone também. É, eu não sei se é o seu da escola mesmo, acho que é o da escola, né? Acredito que seja da Que é o escola. 91, 95, aliás, 99177 6825. Isso, é da escola. É o da escola, né? Mas lá tem a secretária para tirar todas as dúvidas também. Isso. Então, vou deixar agora para você fazer um convite aí para os pais, enfim, para quem quiser e estiver ouvindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, de ir lá prestigiar isso pessoalmente. Até domingo, né? A exposição está disponível, Uhum. horário, como é que faz? Conta aí pra gente. Essa exposição começou na segunda-feira e vai até domingo no horário de funcionamento do shopping. Nós vamos estar lá recebendo o público em geral para tirar dúvidas, mostrar um pouquinho sobre os trabalhos e tá trocando um pouquinho de ideia também. Mas se a pessoa também quiser ir diretamente na escola conhecer, né, o nosso espaço, está feito o convite, mesmo que seja após a exposição. Nós funcionamos em horário comercial, pela manhã de 8 às 12 e à tarde de 2 às 6, de segunda a sexta, né? E lá na escola a gente pode receber a pessoa, mostrar um pouquinho do ambiente, os instrutores, tirar algumas dúvidas e estar mostrando um pouquinho da nossa metodologia, né, de como é o nosso trabalho, né? Mas acredito que lá na exposição vai ser melhor ainda porque lá está exposto os trabalhos dos alunos, né? Então a pessoa vai ter uma noção muito maior das produções, do que os alunos são capazes de fazer. Dá pra comprar alguma coisa lá? Não, apesar de ter muita gente que passa e se encanta com os trabalhos, principalmente as pinturas em tela, mas não estão à venda. Os alunos eles são muito apegados com os trabalhos, né? E, geralmente, quando a pessoa quer muito um trabalho, nós indicamos o contato do aluno, ou então pega o contato da pessoa e passa para o aluno depois estar negociando fora a parte. Mas dentro da exposição é só para mostra mesmo. Apegadíssimo, né? Talvez ali Sim, seja um dos primeiros trabalhos, né? Faz parte isso, da com história. certeza. Mas fica a dica, hein? Empreende aí, viu? Ganha dinheiro fazendo desenho. Verdade. Fica a dica. Inclusive, antes da gente finalizar, tem alguma história que te marcou ao longo desses é, 12, 13 anos de escola? Tem uma curiosidade, né, que passou por mim. Eu executei um projeto que me fez ver o desenho de uma outra forma. Eu trabalhei muito tempo na área industrial, né, como a minha formação é em mecatrônica e desenho industrial. Chegou um tempo que eu tinha uma vontade de fazer uma viagem, né, de bicicleta pelo Brasil, pelo país inteiro. Isso aí daria uma história muito grande também. Trabalhando somente com desenho. E eu fiz uma viagem de 2 anos e meio, passando por comunidades, passei pela rodovia Transamazônica, pelo Nordeste. E nessa De viagem bicicleta? de bicicleta, Aquela de bicicleta? eu carregava tudo na bicicleta, né? Então, tinha todo um projeto, um planejamento. E tem um blog também que é Arte e Pedal pelo Brasil. Lá tem informações dessa viagem, com relatos, fotos, tudo mais. E essa viagem me fez ver o tanto que o desenho pode mudar, né, a vida das pessoas, a arte em si. Né? Em algumas comunidades que eu passei bem carentes, né, dentro do Amazonas mesmo, no Nordeste, as pessoas me receberam com os olhos cheios de lágrimas, assim, cara, até que enfim apareceu alguém que trouxe, né, pra gente um pouquinho das técnicas, do conhecimento, principalmente na época que eu fiz a viagem, não tinha esse acesso à internet tão Foi que ano fácil. isso? Foi em 2010, né, quando eu iniciei a viagem.
Então, na época, ainda só tinha lan houses, nem todo mundo tinha computador em casa, ainda era muito caro. Então, principalmente nessas comunidades, né? Então, eu tive essa oportunidade de levar e ver, né, a alegria, né, das pessoas onde eu passava, que ia dando aula. Nas cidades onde eu passava, eu sempre fazia parceria com as prefeituras, secretarias de cultura, e ficava um tempo na cidade mesmo, trabalhando, e depois continuava a viagem. E foi uma experiência muito legal, e foi quando eu me descobri mesmo que era o que eu queria, quando eu terminasse essa viagem, seguir. Ensinava o que você Isso, sabia e que tinha aprendido, né? isso, Nossa, que marcante. Então, 2 anos e meio? isso. Foram 2 anos e meio pelo Brasil. Tem história, então, hein? Sim. Aí foi no finalzinho, eu comecei ali em 2009 para 2010, aí no finalzinho, quando eu terminei a viagem, foi quando eu vim para Boa Vista. Né? Foi 2012, né? Isso. E aí, quando eu cheguei aqui, já foi começando esse trabalho, né? Na época eu fui para Praça das Águas, ficar fazendo caricatura, e lá começou novamente, eu comecei a divulgar o trabalho, pegar alunos e até montar um espaço físico, até chegar onde a gente está hoje. Que história bonita, né? Que história realmente aí de transformação que a arte, o desenho, como é o caso aqui do Caio, pode fazer na vida das pessoas, né, Caio? Sim. E diante dessa história que você conta, de toda essa experiência que você carrega, eu queria que você deixasse uma mensagem a quem está lhe ouvindo, né, para entender um pouquinho melhor, impulsionar, inspirar, né? Que mensagem de inspiração você deixa para quem deseja voltar a desenhar, para quem busca alguma ferramenta da arte mesmo, como uma solução para terapia até? Eu aconselho a pessoa que gosta realmente, né, pode ser o desenho ou qualquer outra atividade, que dedique um tempo a isso, né? É uma atividade que não, mesmo que não tenha um fim lucrativo, financeiro, que hoje em dia a gente vive numa sociedade que cobra muito isso da gente, mas nós precisamos fazer atividades só pelo prazer de fazer, né? Então não precisa, como eu falei, ser um profissional, né? Só do fato de você estar produzindo e estar buscando melhorar aquilo, se sentir feliz com algo feito à mão, né? Algo artesanal, é muito gratificante, né? Muito legal, e vale a pena você separar um tempinho do dia ali para estar fazendo essas atividades. Que bacana. Então fica o convite, né? Depois disso, reforço mais uma vez, até domingo, em horário comercial, que funciona ali o pátio Roraima Shopping, localizado ali no bairro Calmé, que acho que até 10 da noite, né? A exposição Sim. vai estar lá à disposição de quem quiser ir prestigiar, quem quiser ir conhecer um pouquinho mais dos desenhos dos alunos, ver o que você também pode fazer, né? Se matricular. E, claro, conhecer um pouquinho da escola. Parabéns, viu? Muito Obrigado. sucesso. E parabéns aos alunos também que fazem parte dessa exposição. Muito obrigado. Agradeço aí a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, né? E espero que possa vir mais vezes também, conversando de outros assuntos. Se precisarem, eu estarei disponível. Trazer os alunos aqui, Também, né? quem sabe. Então é isso, muito obrigada. Um Obrigado. prazer realmente conhecer um pouquinho da escola. E desejo muito sucesso, muitos outros longos anos aí de ensinar um pouquinho da arte aqui em Roraima. E assim a gente então vai finalizando mais um podcast Cultura na Mesa. Eu agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no YouTube e também no Spotify. Qualquer dúvida, digita lá, @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!